Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a você que está aí ligado à nossa escola bíblica dominical, domingo agora de manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos com mais um estudo maravilhoso do livro de Apocalipse, para nós terminarmos aqui o capítulo 11. Amém? Finalzinho do capítulo 11, nós vimos na aula passada sobre as duas testemunhas, uma aula dedicada somente a quem seriam essas duas testemunhas. Amém? Então, se você perdeu, né, não perca as próximas aulas, que está muito bom, o estudo está muito avançado, né, nós conseguimos avançar bastante aqui, e agora nós chegamos praticamente na metade do livro de Apocalipse, final do capítulo 11, amém? Então, do capítulo 11, do versículo 15 até o 19, nós vamos estudar hoje a sétima trombeta, amém? O que é a sétima trombeta? Por que a sétima trombeta é tão importante para nós? Amém? Porque a sétima trombeta, o que ela anuncia? O que será que vem da parte do Senhor quando o anjo toca a sétima trombeta? Nós vamos estudar tudo isso esta manhã. Amém? Você que está aí na nossa escola bíblica dominical. Amém? Então, vamos fazer a leitura, vamos orar primeiramente, né? Orar, pedir que o Espírito Santo nos dê a direção deste estudo e nos ajude em todas as coisas. E Deus seja glorificado com esse estudo e nossa fé, ela aumente, a nossa esperança, ela seja mais aquecida das coisas que estão por vir. Amém? Essa é a intenção, essa é a missão do livro de Apocalipse, nos revelar a vontade de Deus para o fim dos tempos. Amém? E nos preparar para este grande e maravilhoso e terrível dia. Amém? Terrível para aquele que é ímpio, para aquele que não é santo, não é santificado pelo nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã gloriosa. Bendizemos o teu nome e glorificamos o nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Abençoa nosso estudo, ilumina nosso coração, a nossa mente, para aprender e absorver a tua palavra. E que possamos com este estudo, Senhor, nos prepararmos melhor, sermos servos melhor preparados para esperar a sua volta. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura do versículo 15 até o 19 e em seguida nós vamos estar vendo os detalhes da sétima trombeta. Amém? Diz assim o versículo 15: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Amém? Primeiramente, nós temos aqui o sétimo anjo toca a sétima trombeta, e com ela os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui dá a impressão de que Jesus Cristo toma agora o poder, né? Toma o controle de todas as coisas. Nós temos que cuidar com essa interpretação, porque na verdade Jesus sempre esteve no controle de todas as coisas. Deus Todo-Poderoso sempre esteve no controle de tudo, né? Então, aqui nessa sétima trombeta, nós vemos que isso será realmente realçado aos olhos de todos, de que realmente quem estava o tempo todo no controle de toda a situação, de toda a pandemia, de todo o inimigo tentando, fazendo guerra contra os santos, matando as duas testemunhas, como nós vimos
um episódio aqui antes, no capítulo 11, as duas testemunhas, elas começam a profetizar contra homens ímpios, pecadores, que não querem se arrepender, que não querem que o Senhor Jesus governe a sua vida, que não estão nem aí para a palavra de Deus e para o povo santo de Deus. Então, essas pessoas começam a fazer guerra contra os santos de Deus e vencem essas duas testemunhas, matam essas duas testemunhas e o corpo delas fica por 3 dias e meio na cidade chamada, espiritualmente conhecida como Sodoma e Egito, ou seja, o centro de governo de Satanás, o centro de governo do anticristo, ali do falso profeta, da tríade satânica, né? A besta, o falso profeta e o anticristo. Então, nós temos ali essa tríade satânica, né? Que faz oposição à Santíssima Trindade, né? Então, nós vemos aqui que o governo de Satanás, o governo do anticristo está ali dominando aparentemente no mundo, quando na verdade, quando o anjo toca a 7ª trombeta, o 7º anjo anuncia a 7ª trombeta, então é revelado quem realmente está no controle, quem realmente tem todo o poder, né? E Satanás então é flagrado ali como um joguete na mão de Deus, como um marionete usado por Deus ali para trazer juízo, para trazer condenação aos mortos espirituais, né? Aos que estão em pecado. Quando a Bíblia, nós vemos aqui no versículo 18, e o tempo dos mortos, né? A Bíblia está se referindo aqui a todo morto espiritual, aquele que não é de Jesus, aquele totalmente anticristão, né? Nós temos hoje valores anticristãos sendo propagados, né, pelo mundo todo, a família cristã sendo repetidamente atacada, os valores morais judaico-cristãos sendo perseguidos, cancelados, sendo rechaçados por valores diabólicos, né? Valores ímpios, mundanos, né? Então o mundo hoje jaz realmente no maligno, mas esse aparente controle que Satanás tem, ele é só fachada, ele é fake. Na verdade, quem está no controle é o nosso Deus, né? E aqui, quando o anjo anuncia a 7ª trombeta, nós vemos ali que houve no céu grandes vozes. Por sinal, essas vozes, né? O João, quando está aqui escrevendo, anotando tudo que está ouvindo e vendo, ele com certeza, essas vozes são dos 24 anciãos, dos seres viventes que estão na presença de Deus, ali que estão adorando dia e noite, 24 horas por dia, adorando a Deus. Então essas vozes, eles ali representam todo o povo de Deus, todo o povo santo, escolhido, chamado para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso agora está patente, está sendo exibido, mostrado claramente ali, nada mais está sendo ocultado, nada mais ali está em oculto. Satanás é desmascarado, o anticristo é desmascarado porque ele perde aquela sensação de poder que ele estava até então tendo, né? Perseguindo a igreja do Senhor, perseguindo o povo de Deus. Então nós vemos aqui que os reinos do mundo agora são possessão, eles são entregues nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo vivo de Deus, que agora vai reger as nações, né? E nós vemos aqui que os 24 anciãos que estão assentados em seu trono ali, eles se prostram, né, diante de Deus com o rosto em terra e adoram a Deus e começam a adorar ao Senhor, né? Dizendo, olha, o governo realmente pertence a Ele, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que comanda, é Ele que vai agora dar a recompensa aos seus santos e aniquilar os ímpios, os pecadores, aqueles que blasfemaram o nome de Deus, que não se arrependeram com as outras trombetas, com as outras pragas que já foram lançadas. O castigo de Deus agora, ele vai vir na forma da ira total de Deus. A ira, a 7ª trombeta, o terceiro ai, como ela é chamada, no versículo 14, né, do capítulo 11, e passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai é a 7ª trombeta, que anuncia agora a ira de Deus sendo despejada, derramada sobre toda a terra, sobre todas as nações. Então
essa sétima trombeta ela é muito importante para nós, porque toda guerra que nós enfrentarmos agora, toda oposição contrária a Cristo que nós enfrentarmos agora, contrária à igreja, ela será agora revertida em vitória, né? Deus vai estabelecer o seu reino e vai capturar os seus inimigos, destruir os seus inimigos com a sua ira. A sua ira agora vai ser despejada, derramada sobre a face da terra. E o versículo 16, ele começa ali falando então da adoração dos 24 anciãos que representam o povo de Deus na presença de Deus. E eles dizem: graças te damos, Senhor. Eles estão agradecidos porque Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu a sua promessa, cumpriu lá a promessa que ele diz à igreja de Filadélfia, que cedo ele viria, né? Cedo ele viria para dar a recompensa àquele que permanecesse fiel, né? Então nós vemos ali a fidelidade, ela é recompensada, então eles são agradecidos, né? Nós te damos graças, todo Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir. Aqui eles colocam aqui a onipotência de Deus, a onipresença de Deus em todas as eras, em todos os tempos, a eternidade do eterno, a eternidade do Deus Todo-Poderoso, ela é exacerbada aqui pelos 24 anciãos, ela é adorada, né? Então nós vemos aqui que as características de Deus, aliás, os atributos de Deus, eles são adorados, né? Então eles dizem: Todo-Poderoso, a graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Não que Deus não havia reinado antes, né? Nós vemos lá em Daniel que quando Nabucodonosor, né, ele começa a se exaltar no seu trono, ele começa a achar que ele é o cara, que ele governa o mundo todo, Deus faz com que ele comece a pastar com os animais, Deus o humilha, Deus leva para que ele paste com os bois, e se torne um louco, e coma capim junto com o boi. E então ele se arrepende, Nabucodonosor se arrepende, né, do seu orgulho, da sua jactância, né, de achar que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o rei que haveria de reinar, e que o seu reino jamais teria fim. Então Deus mostra para ele que quem é realmente que está no controle, quem realmente governa as nossas vidas. Então Deus é o Todo-Poderoso, é o soberano rei da terra. Então ele mostra para Nabucodonosor então se arrepende, então Deus devolve ele ali aquele reinado, né? E o filho dele, Belsazar, tem ainda também um momento assim, um momento de jactância, de orgulho. Ele pega os utensílios ali da casa do Senhor, do templo de Deus, que foi levado pelos babilônicos no cativeiro, né? Eles pegaram ali os utensílios da casa, de adoração da casa do Senhor, e começam a fazer um banquete, uma festa com as suas concubinas, com as prostitutas ali cultuais que eles haviam no palácio, né? Suas amantes, as mulheres, né? Eles começam a se embriagar com aqueles utensílios da casa do Senhor, quando vem então uma mão escrevendo na parede, a mão do Senhor, julgando Belsazar, né? E ela escreve Mene, Mene, Tekel Ufarsim, que quer dizer: pesado foste e achado em falta. Hoje o teu reino foi tirado de ti e foi entregue aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, quando eles estavam naquele banquete ali, e essa mão escreve isso, né? Então os joelhos de Belsazar batem um no outro. A Bíblia é bem clara quando de Belsazar. E naquela mesma noite ali, os medos e os persas já estão invadindo Nínive pelos esgotos, já estão invadindo a capital da Babilônia, né? E estão matando já os guardas e já estão invadindo e tomando o controle. Então o reino da Babilônia caiu em uma noite. O reino que era de Nabucodonosor, que foi dado por Deus, né? Ele foi destruído, ele foi derrubado em uma noite. Então nós vemos que nós temos que realmente dar graças a esse Deus, que vai fazer a mesma coisa agora com Satanás. Satanás achava que estava no controle, que achava que estava tripudiando da igreja do Senhor, quando então ele é desmascarado, ele vê que ele não tem poder algum, que o poder pertence somente ao nosso Deus. Esses versículos são preciosos demais para nós, porque aquecem o nosso coração com essa esperança de que nós enfrentaremos sim oposição, nós enfrentaremos nossos inimigos, muitos de nós morreremos sim,
né, pelo nome de Jesus Cristo. Teremos nossas vidas ceifadas, né, muitas vezes pelos ímpios, por aqueles inimigos de Deus, mas a nossa vingança ela está garantida, a nossa vingança ela virá, né? Então, ali, continuando os versículos, né? Quando então é demonstrado esse poder total, absoluto do nosso Deus, né? Que ele sempre reinou durante todo o tempo, as nações se iram. O versículo 18 diz que iraram-se as nações. Então elas se revoltam com aquilo de nunca terem tido controle de nada, de terem sido enganadas o tempo todo, né? E elas não foram enganadas por Deus, elas foram enganadas por quem? Quem é o enganador? Né? Que o nome de Satanás realmente quer dizer isso, né? Elas foram enganadas pelo diabo, por Satanás. Então, Satanás é um enganador que engana as nações ali e fez com que elas pensassem, que elas vivessem, né, achando que estavam no controle, quando na verdade eles eram somente perdedores, né? Os arrastados aqui, eles iraram-se as nações que são ali, que se juntam para fazer guerra contra o Israel de Deus, contra o povo santo de Deus. Então, fisicamente, isso aqui, eles estão cercando ali Jerusalém, estão cercando a cidade santa, e então vem Deus agora e faz com que tudo pare, tudo cesse, né? Porque agora ele vai despejar a sua ira sobre essas nações que iraram-se contra eles, né? E veio a tua ira. Ira de quem? Ira do nosso Senhor, e a ira do Deus Todo-Poderoso, que agora, como nós sabemos, né? Os 7 selos, eles anunciavam, né? O 7º selo, quando ele foi rompido, ele anunciou as 7 trombetas. E agora, a 7ª trombeta, quando ela é soada, ela vai anunciar as 7 taças da ira de Deus, as últimas pragas, que são as mais terríveis, as piores pragas que serão derramadas sobre a face da terra. Aqui nós temos a introdução, então, na 7ª trombeta, de toda a ira de Deus. Resumidamente, o capítulo 11, que fala da 7ª trombeta, ele está aqui falando de uma forma resumida o que vai acontecer, né? E do versículo 12 até o final de Apocalipse, nós vemos então, né, todo o desenrolar desses versículos que eu acabei de ler aqui, do 15 até o 19. Então nós temos do 12 até o final de Apocalipse ali, né? Até a queda da Babilônia, capítulo 18, 19, né? O novo céu e a nova terra, né? Até o capítulo 20, 21, né? Nós temos ali a Nova Jerusalém, né? O capítulo 22 também é todo o desenrolar da 7ª trombeta, né? Do capítulo 12 até o capítulo 22, nós temos todo o desenrolar da 7ª trombeta. Então, nós vemos aqui a ira de Deus agora, ela vai ser explicada do capítulo 12 de Apocalipse até a consumação, a Nova Jerusalém, no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Né? Então nós temos aqui, por isso que esses versículos são tão importantes para nós. Por isso que esses versículos, eles devem ser lidos e estudados com o maior cuidado, porque eles trazem essa esperança ao nosso coração. As coisas não vão ficar assim para sempre. Os homens ímpios que perseguem a igreja hoje, os governos tiranos, os governos ímpios, eles não subsistirão para sempre, né? Governos opressores, governos tiranos, anticristãos, né? Que perseguem a família, que perseguem valores morais judaico-cristãos, todos esses países, eles serão sacudidos pela ira do Senhor. Então nós vemos que aqui abriram-se, né? Vão ser despejadas as 7 taças da ira de Deus. E no versículo 18, que continua lendo ali, né? A gente continua lendo, nós vamos perceber que há alguma sucessão de fatos, né? Resumidamente ali, que fala dos próximos capítulos, né? E veio a tua ira e o tempo dos mortos. O tempo dos mortos é o tempo dos homens ímpios, pecadores, que não se arrependeram dos seus pecados e continuaram blasfemando contra Deus, agindo contra Deus, perseguindo o povo de Deus. Então o tempo dos mortos, de eles serem julgados agora pelas 7 taças, né? E o tempo de dares o galardão aos profetas. Também aqui nós vemos que os profetas de Deus receberão o seu galardão, receberão a sua recompensa. Também temos os servos de Deus, os santos, e os que temem o teu nome, grandes e pequenos, toda sorte de servos, né? Dos mais humildes aos
que foram mais usados por Deus, né? Então nós vamos ver grandes apóstolos, e nós vamos ver grandes profetas de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, e também os pequenos que muitas vezes não apareciam, mas que para Deus são grandes homens e mulheres também de fé, né? Que não temeram não temeram até mesmo pela sua própria vida, antes profetizaram, clamaram, pregaram a salvação em Cristo Jesus, não temeram, né? Então, os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. Esse verbo aqui no grego, destroem, ele está aqui de uma forma daqueles que pervertem, que manipulam, ou seja, aqueles que, na verdade, eles denigrem, né, a terra, aqueles que corrompem, né, a terra. Então esses serão destruídos agora pela grande ira do Senhor que será derramada, né? E abriu-se no céu o templo de Deus, e aqui nós vemos no versículo final, no versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, o templo de Deus, e a arca do seu concerto. Essa arca não é a arca da aliança, a física, né, que foi dada ao povo de Jerusalém, o povo judeu, né, o povo hebreu. Não é esta arca. A arca da aliança é o próprio Senhor Jesus Cristo, aliança feita no sangue dele, né? Este é o Novo Testamento, esta é a nova aliança, como nós ministramos na ceia do Senhor, né? Esse é o momento, essa é a visão que nós teremos neste grande e maravilhoso dia do templo, né, sendo aberto. Não o templo como nós conhecemos o templo lá em Jerusalém, aquele templo físico, mas o verdadeiro templo na Nova Jerusalém, né? O verdadeiro templo de Deus, que é Ele mesmo. Nós vamos congregar com Jesus nele mesmo, nós seremos um com Ele. Então, esse templo é o próprio Senhor, a arca é o próprio Senhor também, a arca do seu concerto, da aliança que nós temos com Deus agora. Ele rompeu aquele véu físico, né, que havia no templo, separando a arca física dos homens, ou seja, é um símbolo de que o caminho agora está aberto. Nós não temos mais nenhum impedimento. Aqueles que guardam o nome de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os profetas, os santos de Deus, eles têm livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Que visão maravilhosa! Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, né? O próprio Jesus Cristo como arca da aliança, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva, né? Saraiva de fogo, ou seja, o juízo de Deus, a ira de Deus descendo sobre as nações ali que estão para serem julgadas e exterminadas da face da terra. Depois disso vem a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre para esses homens ímpios, onde serão arremessados no grande lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos. Então nós vemos aqui que o inferno, né, ele vai ser tragado por esse grande mar de lago de fogo e enxofre nos próximos capítulos. Nós vamos ver tudo isso agora, que está aqui na sétima trombeta, em detalhes, do capítulo 12 até o 22, os detalhes, né? Os santos anjos entregando os galardões aos profetas, aos santos de Deus. Nós recebemos a recompensa nos céus, a recompensa que Ele prometeu. Então Deus está aqui estabelecendo o seu compromisso que Ele fez com o seu povo, né? Com Jesus, conosco. Então nós temos essa marca, nós temos a marca da aliança em nossas vidas. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, a vida eterna. Então nós cremos nisso. E neste grande dia, nós veremos tudo isso diante dos nossos olhos. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe o seu domingo. Este é um estudo aqui, né? Preparando aí você para os próximos capítulos, né? Então agora nós vimos a sétima trombeta e vamos estudar agora o desenrolar dessa sétima trombeta. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco, né? Nós logo mais estaremos no nosso culto às 18 horas na igreja. Que Deus abençoe você, que tenha um domingo abençoado junto com a sua família. Pega a sua família e vamos para o templo adorar e cultuar ao nosso Deus Todo-Poderoso. É tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós voltarmos para a casa do Senhor. Amém? Com pandemia, com sem pandemia, não importa. Vamos voltar e vamos adorá-lo, e adorá-lo pelo que Ele é, por quem Ele é na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Lute pela sua família, lute
por você e todos aqueles que você ama. Saia do seu conforto, ouse sair da sua casa e venha adorar conosco no templo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um excelente domingo e até lá.